Fala minha gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar se mulheres são mais corajosas do que os homens. Pois bem, bom, dizer que mulheres são mais corajosas que os homens é a mesma coisa que dizer que os homens são mais corajosos. É uma coisa que você não tem como medir, né? É a típica frase, citação, fala da nossa época. Uma época em que tudo se tornou discurso. E é interessante que qualquer coisa que você fale com um ar intelectual, cita lá alguma coisinha, alguma pesquisa, alguma bobagem, se torna verdade. É aceito como verdade. No meio intelectual, no meio artístico, então, isso é fato, né? Qualquer coisa, não precisa nem ter muito lastro na realidade. Você fala de uma maneira pomposa que se torna verdade. Impressionante isso, né? Bom, mas assim, nós podemos pensar um pouco nessa linha que a gente vê, que nós percebemos acontecendo aí, principalmente meados do século XX para cá, né, década de 40, 50 para cá, com o advento do feminismo, o crescimento do feminismo, a gente pode dizer o seguinte, que a coragem masculina ela passou a ser criticada e a coragem feminina passou a ser aplaudida, enaltecida, né, louvada. E a coragem masculina passou a ser vista como machismo, né? O macho tóxico, né? Masculinidade tóxica, essas coisas, né? Então qualquer homem que fala, olha, eu protejo minha família, eu procuro ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, se eu estou junto com a minha esposa, eu não deixo ela carregar peso, eu carrego por ela, se precisar eu vou protegê-la. Então qualquer homem que diz isso, as pessoas viram e falam assim, você acha que a sua mulher não dá conta, você está diminuindo, você está oprimindo, né? Essas bobagens. Agora, quando uma mulher ela faz o papel um papel de força, ela faz uma atividade que exige mais força, mais preparo físico, ela é aplaudida. Quando ela luta, e assim por diante, né? Igual teve a polêmica aí nas Olimpíadas, né? As mulheres trans lutando na categoria feminina, né? Alguns países proibiram isso. É interessante que é só a mulher trans, né? É só o homem que fez a transição para o sexo feminino é que faz isso. O contrário não acontece, né? Interessante isso. Então, assim, é uma narrativa que nega alguns marcadores biológicos, né? Até em sala de aula. E interessante, né? Como que os alunos mesmo percebem isso. Essa discussão de doutrinação também, quem sabe, um tema para outro vídeo, né? Percebem isso, que é mero discurso essas coisas. Tá? É totalmente discurso, porque existe um marcador biológico. Se eu e minha mulher treinarmos a mesma intensidade, no mesmo período, eu vou desenvolver músculos mais rápido, porque eu tenho mais testosterona, eu tenho mais... A minha biologia ela é construída para isso. Deus criou assim. É interessante que quando Paulo fala para Timóteo que muitos estão dando ouvidos aos clamores da falsamente chamada ciência, né, a gente não percebe que isso é o abandono da verdade. Né? E ele fala nesse mesmo versículo, ele fala assim, olha, Timóteo, cuidado com os clamores vãos e profanos e a falsamente chamada ciência, que seguindo alguns abandonaram a fé. Abandonar a fé nada mais é que abandonar a verdade, gente. Deus é a verdade. Deus é a verdade em si mesmo, né? Ele é a suprema verdade. Toda verdade que eu falo, em alguma medida, aponta para o Deus Criador, né? Porque eu estou falando a verdade. Então, ele é a verdade, ele é a beleza, ele é a justiça, ele é a bondade, né? Então tudo isso Deus é por excelência, tá? E aí abandonar a fé é abandonar a verdade. E a nossa época abandonou, já se fala até em pós-verdade, né? Abandonamos essa verdade objetiva das coisas. Isso foi completamente abandonado, totalmente abandonado, né? Olha para você ver que loucura, tá? Então nós vivemos nesse cenário. Então, essas discussões, homem é mais corajoso, mulher é mais corajosa, não sei o que e tal, vem disso. Tá? E essa pegada, né, de criticar a coragem masculina e enaltecer a coragem feminina faz com que o homem seja menos estimulado a isso. Nós temos geração hoje, a geração atual, ela é completamente desestimulada, homem e mulher, desestimulados a praticar virtudes. E a coragem, lembrando aqui de Aristóteles, né, o grande filósofo Aristóteles, a coragem é uma virtude, você precisa praticá-la.
E coragem não é simplesmente, não é apenas, né, se colocar em perigo ou enfrentar o perigo. Enfrentar situações do dia a dia, problemas, resolver problemas, falar, não, vamos resolver. Não deu para resolver assim, vamos tentar de outro jeito, até resolver. Isso é coragem. Né? É o contrário daquela postura de, o problema tá aí, não sei o que eu faço, tal, tá, tudo bem. Tem hora que não sabe o que faz mesmo. Mas faz, tenta resolver. Isso é a coragem. É não retroceder. É não parar de lutar, é não parar de caminhar, é não parar de se desenvolver. Tá? Isso é a coragem. Né? E as pessoas hoje não praticam mais as virtudes. É muito mais fácil entregar os vícios. É muito mais fácil ir maratonar uma série do que estudar, do que melhorar a capacidade intelectiva. Não é? É muito mais fácil isso. Viver o vício é mais fácil do que construir as virtudes. E é assim que nós vivemos. Então, essas críticas, né, elas são, digamos, elas fazem com que os homens não queiram praticar a coragem. E aí vai dizer, não, a mulher é mais corajosa que o homem. Porque o homem tem se tornado cada vez mais covarde. Será? Né? A gente pode lastrear, como eu estou falando, que essas críticas desestimulam os homens a exercer a coragem. Porque quando ele é corajoso, ele está sendo a masculinidade tóxica. Né? Quando a mulher pratica algum tipo de ato mais corajoso, mais impetuoso, ela é aplaudida. Isso pode desencorajar, claro, mas é interessante que quando acontece alguma situação e um homem não age, ele é criticado. Né? Ele não protege uma mulher, ele não protege uma criança, ele é seu covarde. Mas se ele faz, né, em outra situação, ele é masculinidade tóxica. Então, veja que está tudo descolado da realidade. Então, essas discussões é mais um descolamento da realidade. Porque o fato é, a mulher, por exemplo, quando está grávida, ela está mais vulnerável. É claro que a modernidade trouxe alguns confortos, né? Mas se você pensar em Idade Média, né? Uma mulher grávida, o vilarejo foi invadido, se o marido, se os homens não estão ali para proteger, ela está indefesa. Né? A mulher não grávida, ela também vai estar em uma situação mais vulnerável, mas ela pode correr. Né? A grávida não pode, né? Não consegue correr. Né? Então veja que existem marcadores biológicos que fazem com que o homem seja preparado para ser mais forte e enfrentar o perigo primeiro. E sim, na minha casa quem vai enfrentar o perigo primeiro sou eu. Minha filha, minha esposa depois, se eu não der conta, né, ela vai ter que se virar. Mas primeiro sou eu, né, óbvio. Né? E infelizmente isso é criticado. Sabe por quê? Porque a modernidade, nesse contexto, é a tara pela igualdade. A modernidade é uma tara pela igualdade. As coisas não são iguais, as pessoas não são iguais. E só existe igualdade na mediocridade. Só existe igualdade por baixo. A excelência não existe igualdade. Não tem como todo mundo ser excelente. Porque a excelência, como eu falei, depende de prática, de esforço. Eu preciso me esforçar para ser corajoso. Eu preciso me esforçar para ser trabalhador. Eu preciso me esforçar para ser um bom professor. E ficar no vício é mais fácil. Ficar lá embaixo, no vício, no comodismo, é muito mais fácil. Portanto, na excelência não existe igualdade. Só existe igualdade por baixo. Né? E aí eu critico aqueles que buscam o desenvolvimento, buscam o crescimento pessoal, buscam ser melhor profissional, ser melhor pai, marido e assim por diante, ser melhor esposa. Eu critico essas pessoas. Né? Porque é mais fácil criticar do que eu ir lá me esforçar para fazer igual. A pessoa boa não tem que ser alvo da minha crítica, tem que ser alvo da minha admiração e de eu buscar fazer tal como ela, ser melhor. Para isso serve. E hoje em dia nem isso, né? Professores hoje não são exemplo de nada, né? A verdade é essa. São pessoas muitas vezes preguiçosas, reclamonas, né? Só sabe ficar reclamando do Estado, reclamando das pessoas, sei o quê, criticando isso, criticando aquilo. É claro que a gente vai ter uma geração meio tola, né? Que não busca a virtude. Tá? Mas, de novo, embora a gente possa lastrear essas coisas, essa tara pela igualdade, essa crítica desmedida, desproporcional, desproposital, né, quanto à masculinidade, essa desconstrução do masculino, embora a gente possa lastrear isso, afirmar que homem é mais corajoso e mulher é mais corajosa, qualquer coisa desse tipo, não dá, porque você não tem um marcador, você não tem como medir isso.
A verdade é que você tem pessoas virtuosas, pessoas não virtuosas, ou pessoas viciosas, né? Não sei se é esse o termo, mas pessoas que praticam vício, que não buscam a virtude, não buscam a bondade. A verdade é, seja homem, seja mulher, você tem pessoas que praticam a virtude, pessoas que não praticam a virtude. Pessoas que querem se desenvolver, pessoas que não querem. A verdade é essa. Beleza? Espero aí ter provocado a sua reflexão, ter deixado aí uma pulguinha atrás da orelha, né? Caso você queira conhecer mais o nosso trabalho, acesse o nosso site www.marcelolucas.com.br e tem os links na descrição também. Temos cursos de Fundamentos da Fé Cristã, o curso de Filosofia para a Vida, e vai vir novidades por aí. Aguardem um pouco, beleza? O objetivo aqui é trazer reflexões, é conversar um pouco sobre o nosso desenvolvimento, pegar bases da filosofia, bases da teologia e aplicar o nosso desenvolvimento pessoal. Se você gosta, curte, comente, se inscreva. E os links aí estão na descrição. Entra também para o grupo do Telegram, o link está na descrição também. Deus abençoe, até a próxima, um grande abraço.